A placa de circuito é onde os componentes eletrônicos estão localizados, juntos com as conexões elétricas que os energizam. Em um aparelho maior, como um computador, a placa de circuitos é tipicamente rígida. Quando o aparelho é compacto, como uma câmera pequena, a placa de circuito tem que ser flexível. Ela precisa dobrar para se encaixar dentro. Placas flexíveis de circuito são tão finas e maleáveis que são chamadas de circuitos de origami, como a arte japonesa de dobrar papéis. No centro das placas há uma película de polímero fina que é flexível e resistente ao calor. O fabricante produz esse material para várias indústrias. Neste caso, eles cortam rolos disso na largura necessária para fazer placas flexíveis de circuito. Com uma folha de papel rígido dando suporte por baixo, a película entra na máquina que a prende entre duas folhas finas de cobre. Depois, uma lâmina corta esse material em folhas retangulares. Uma almofada de ar bombeada através da esteira de rolamento faz com que folha atrás de folha literalmente flutue para fora da máquina até uma pilha. Cada folha de 3 camadas é separada da próxima por um papel de suporte chamado de laminado. A película no meio possui uma cobertura de cola ativada por calor, e as superfícies de cobre adjacentes foram quimicamente tratadas para aumentar sua adesão. Depois de juntarem as camadas com um vácuo, os funcionários colocam os laminados em uma câmara de alta temperatura e alta pressão durante várias horas. Isso ativa a cola, juntando as camadas. Para testar a força da ligação, eles queimam a cola de uma amostra pronta de laminado para tentar separar a ponta em camadas. Depois, eles pegam a camada superior de cobre com esse aparato de puxar e medem a força necessária para removê-la da película. Agora, os laminados vão para uma fábrica de placas de circuito. Aqui, máquinas controladas por computadores os cortam em painéis com tamanhos específicos e perfuram pequenos buracos para montar os componentes eletrônicos. Depois, uma máquina de cobertura usa uma combinação de calor e pressão para aplicar um fluido sensível à luz à superfície do painel. Os técnicos colocam o painel em uma máquina de exposição, onde um laser guiado por computador escaneia o padrão dos circuitos na superfície. Um laser é um feixe concentrado de luz, então onde quer que ele bata, o fluido reage e endurece. As áreas escuras de fluido não exposto permanecem macias. A próxima máquina lava as áreas macias com ácido, removendo o fluido e a camada de cobre por baixo. Agora, o único cobre que fica por cima da película de polímero está no padrão do circuito. Esse aparato de inspeção confere meticulosamente cada um dos circuitos de cobre. Depois, eles removem poeira na superfície com um rolo pegajoso. O painel tem que estar limpo antes de receber a folha de isolante elétrico, que tem uma espessura de só 25 centésimos de 1 milímetro. Os técnicos usam uma lupa para cuidadosamente sobrepor buracos de alinhamento na película com os buracos de alinhamento correspondentes no painel. Ao ativar a cola da película com um ferro de solda, eles prendem o isolamento ao painel em ponto-chave. O próximo passo é laminar completamente o isolamento ao painel. Os técnicos prensam 2 painéis ao mesmo tempo entre folhas de proteção de plástico. Isso protege as superfícies do calor e do peso da prensa de laminação. Quando a prensa força a película de isolamento até o fundo do painel, os circuitos são encapsulados. Eles colocam os painéis na prensa de laminação, aplicam um vácuo para remover o ar entre as camadas e ligam a prensa. Pela próxima hora e meia, a prensa aplica simultaneamente uma grande pressão enquanto esquenta os painéis a 205 graus Celsius. Quando os painéis esfriam e saem da prensa, os técnicos colocam um de cada vez em uma faca em forma de placa de circuito. Depois, eles liberam uma prensa que força o painel na faca afiada, cortando o excesso de material. Agora a placa flexível de circuito está pronta para a empresa que instala os componentes eletrônicos. Existem 2 jeitos de montar os componentes: soldá-los diretamente na superfície da placa ou soldar pequenos dentes chamados de leads nos buracos de montagem por baixo dos componentes. Uma placa flexível de circuito pode ter uma dúzia de componentes ou chegar a ter 500. Os técnicos podem soldar os maiores debaixo de um microscópio. Mas somente robôs podem soldar os menores, porque eles são muito minúsculos e mal podem ser vistos a olho nu.